Olá, retornei. Então, falamos de ligação iônica, falamos de ligação covalente. Agora a gente vai falar de ligação covalente dativa. O que seria isso? Na ligação iônica, transferência total de elétrons. Tem que ter metal, junto com a metal. Na ligação covalente, compartilhamento de elétrons entre os ametais e o hidrogênio. Né? Porque 4A, 5, 6 e 7 já são ametais. E o que é ligação covalente dativa? Bom, aí é o seguinte, é quando tem um átomo que tem par de elétrons sobrando e ele empresta para um outro que precisa ficar estável, mas não pega nada de volta. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Olha aqui. Também chamada, vamos ver a definiçãozinha aqui, tá? Ó, é também chamada de coordenada, mas essa coordenada já não falo mais não, tá? É semelhante à ligação dativa, é semelhante à ligação covalente, tá certo? Mas, na ligação dativa, o átomo, um dos átomos empresta um par de elétrons. Olha aqui, ó. O enxofre é da família 6A, ele tem 6 elétrons. Se ligou com o oxigênio, que tem 6 elétrons também. Então, 6 com 6, cada um precisa compartilhar 2. Então, foi isso. O oxigênio compartilha esse e esse. E o enxofre compartilha esse e esse. Um par, 2 pares. Então, você tem 6 do enxofre, 7, 8 do oxigênio. Enxofre estável. Você tem 6 do oxigênio, 7 e 8 do enxofre. Oxigênio estável. Só que, além da molécula SO, existe a molécula SO2 e SO3. Mas como eu vou fazer a molécula SO2 se esse enxofre já se ligou com esse oxigênio e os dois já são estáveis? Bom, é aí que entra a ligação dativa. Eu não posso fazer dativa com o próprio elemento, o oxigênio se ligando ao outro oxigênio, mas eu posso fazer uma dativa com o enxofre. Para isso, eu preciso que o enxofre tenha um par de elétrons não ligantes. Ó, esse par de elétrons aqui do enxofre é um par de elétrons ligante. Ele está sendo ligado ao oxigênio. Mas dessa dupla que está aqui embaixo, esse par, ele não se ligou com ninguém. Então, a ligação dativa é isso. É quando um átomo se aproxima de outro, tá certo? O que já está estável empresta um par sem pegar nada emprestado. Então, o oxigênio se aproxima aqui do enxofre, fica por aqui, usando e abusando dos elétrons do enxofre, tá? Mas não pega nada do oxigênio, porque ele já tem 8. Se ele pegar alguma coisa do oxigênio, ele vai para 10. Furou a regra do octeto. Então, a molécula SO2, ela é formada com 2 ligações covalentes, né? São 2 traços, e uma ligação coordenada, chamada de dativa. Tá vendo essa setinha? Durante muito tempo foi representado por setinha. Tá? Hoje em dia, eles não botam mais setinha, não. Eles botam só um traço. Eu prefiro usar a setinha. Por quê? Existe a diferença. Se você botar aqui um traço, 2 traços, né? Uma ligação dupla aqui no meio, e você botar um outro traço para cá, você vai achar que está fazendo outra ligação covalente. Mas essa é uma ligação covalente especial, chamada de dativa, não é uma covalente normal. Então, eu prefiro botar um traço para mostrar que ele está emprestando par, mas não está pegando nada de volta. E, ó, o SO3 é formado porque o enxofre ainda tem um par de elétrons sobrando aqui em cima, tá vendo? Aí ele deixa o outro oxigênio se aproximar aqui, formando o SO3. 1, 2, 3. Ó, eu tenho um SO3 aqui em cima, por acaso. Desculpa, aqui em cima, aqui embaixo. Então, ó, olha o SO3. O SO3 é formado como? O SO formado, estável, tá certo? E, como ele fica com 2 pares de elétrons não ligantes aqui em cima, ele empresta o par inteirinho para os oxigênios. Ó lá. Mas repara, não tem setinha voltando, porque ele não quer nada do oxigênio. Ele só empresta a setinha para mostrar que o oxigênio se aproximou ali, tá abusando dele. Tá usando os elétrons dele, tá? Mas a ideia é essa.
é que ele se aproxima e usa os elétrons do outro. Mas ele não vai usar dos próprios oxigênios, entendeu? Porque esse oxigênio aqui teria 3 pares de elétrons sobrando. Por que esse não se liga com esse? Não funciona assim. Ele se liga ao átomo que vai se tornar o átomo que a gente chama de átomo central. Ó, o enxofre no meio com 3 oxigênios em volta. Tá? Olha o monóxido de carbono, que é o CO. Bom, o oxigênio fica estável com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Beleza. Mas o carbono, ele tem 4 triângulos, pega 2, empresta 2 bolinhas do oxigênio, só que fica com 6. Mas existe, pô, professora, tem que botar o teu oxigênio aí. Não. Existe a molécula CO, que é o monóxido. Então, por quê? Porque o oxigênio pega o par que está sobrando dele e empresta para o carbono. Então, o CO é a molécula mais engraçada que tem, porque além de ele ter 2 ligações covalentes normais, ele tem uma ligação dativa. O oxigênio emprestando para o carbono. Tá certo? Então, olha aí, ó, botei uma molécula mais complexa. Eu adoro, quando a gente está na sala de aula, pegar esses ácidos, tipo ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, porque eles vão aumentando o número de oxigênio. Então, você tem que fazer várias moléculas, então é muito bacana. Bom, particularmente eu gosto, tá? Deixa eu ver o que mais. Isso mesmo. Então, ó, hidrogênio. Aí, como é que você faz o H2SO4? Primeira coisa, existe uma regra para você começar a montar ácidos oxigenados, que são chamados de oxiácidos. O que ela tá falando? Bom, quando você tem, que a gente não aprendeu isso ainda, né? Quando você tem hidrogênio e oxigênio numa molécula, primeira coisa que você vai fazer é todos os hidrogênios se ligarem aos oxigênios primeiro. Como assim? Esse hidrogênio tem um elétron. Ele precisa de um do oxigênio. Pronto, aqui já tem uma ligação. Boto outro hidrogênio, ligo ao outro oxigênio. Opa, já tem outra ligação aqui. Os hidrogênios já estão estáveis, enquanto os oxigênios não. Por quê? Os oxigênios têm 6. Compartilhou 1, 7. Esse tem 6. Compartilhou 1, 7. Então, eles precisam compartilhar mais um com enxofre. 7 pega um daqui do enxofre e esse pega um daqui do enxofre, 8. Oxigênios estáveis. Enxofre também estável. Enxofre tinha 6. Compartilhou um com esse e um com esse aqui, ficou com 8. Só que esse enxofre tem 2 pares de elétrons sobrando. Então, ele pode fazer mais 2 dativa. Obrigatoriamente, ele precisa fazer as 2? Não. Se ele fizer só uma, ele forma o H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Se ele usar os 4, né, os 2 pares de elétron e botar 4 oxigênio, ele forma o ácido sulfúrico. Isso acontece muito com ácidos oxigenados ou oxiácidos. Ou seja, o que é isso? Ácidos, né, que tem hidrogênio na frente, vocês vão aprender mais à frente comigo, são ácidos que têm oxigênio, tá? Nem todo ácido tem oxigênio, mas esse daqui, toda vez que tiver hidrogênio junto com oxigênio, uma molécula com 3 átomos diferentes, a primeira coisa que você tem que fazer é todos os hidrogênios se ligarem aos oxigênios primeiro, tá certo? Bom, vou parar aqui o vídeo na ligação covalente dativa e vou para ligação metálica.